Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz interior que procede do Eterno seja com cada um de vocês. Irmãos, hoje quero conversar com vocês sobre um assunto que precisamos aprender cada vez mais para que possamos ter mais êxito quando formos compartilhar da mensagem de salvação para com as pessoas, que é o assunto chamado de mansidão. Eu estou lendo aqui em segunda epístola de Shaul para Timóteo, e rejeita as questões tolas e desacissadas, sabendo que geram contendas. E ao servo de Iodihe não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que o Eterno lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do adversário para cumprirem a vontade do Eterno. Bem, quando nós nos dispomos a conversar sobre determinado assunto com alguma pessoa ou com algumas pessoas, existem assuntos light, assuntos mais populares e superficiais, e existem aqueles assuntos que são mais nocivos, né? E com esses assuntos mais nocivos, nós precisamos desenvolver algumas estratégias de conversa e baseado e fundamentado em alguns princípios para que possamos ter bom êxito na nossa conversa, no nosso diálogo. E dentre os assuntos mais nocivos que há entre as pessoas, podemos citar 3. Opção por time de futebol, aqui na nossa cultura brasileira. Opção partidária, política, e a questão espiritual, que muitas pessoas chamam de religião. Então são 3 assuntos que devemos ter cuidado quando vamos conversar. E dos 3, há um, que é o último, que é o espiritual, que nós devemos ter redobrado cuidado, redobrada atenção quando formos falar, porque eu acredito que é o assunto mais importante da vida de uma pessoa, é o assunto mais sério que existe e que deve ser comunicado de uma forma que as pessoas compreendam, corretamente. Porque se a pessoa compreender erroneamente essa questão espiritual, as pessoas vão ser radicais, vão se tornar pessoas que vão defender um radicalismo ao invés de defender a verdade. Muitas pessoas no mundo afora defendem o radicalismo, o extremismo e até um terrorismo religioso, achando que estão defendendo o Evangelho. E não é assim que funciona. O Evangelho é chamado de boas novas, que significa boas mensagens. Uma mensagem agradável, uma mensagem boa, uma mensagem alegre, que traz solução e não escravidão. Uma mensagem que traz paz e não morte. Uma mensagem que traz alegria. Entendeu? Se bem que as trevas sempre conflitarão com as luzes. Mas
a nossa parte devemos fazer. Devemos nos comportar como um verdadeiro servo do Altíssimo. E aqui nós vamos aprender esses conselhos de Shaul para Timóteo, que também é aplicável para nós hoje. Então ele começa assim: rejeita as questões tolas. Ou seja, aquelas questões que não têm uma importância relevante. É uma questão que nem faz tanta necessidade de debate. São questões que tanto faz se você acreditar de uma forma ou de outra, isso não vai mudar muita coisa. Então essas questões são questões irrelevantes que não devem nos prender a um debate desnecessário. Entendeu? Devemos rejeitar. E essas questões, o que elas fazem no final? Elas geram contendas, elas geram partidarismo, geram briga entre as pessoas. Então, questões que geram brigas desnecessárias, vamos evitar. Por quê? Porque ao servo do Criador não convém contender. Ser contencioso não é conveniente para um verdadeiro servo do Eterno. Um verdadeiro servo do Eterno, ele é alguém que sabe dominar alguns idiomas. Sim, sabemos que vocês que acompanham o canal aqui, acompanham o grupo lá no Face, Filho de Odire, Bavirê, vocês sabem que de vez em quando nós temos que tocar no hebraico. Nós temos que conhecer um pouco do hebraico, porque o hebraico é a raiz das escrituras originais. E se nós queremos conhecer a verdade das escrituras originais, precisamos conhecer um pouco de hebraico. Se quisermos conhecer o nome do Criador e do Salvador, nós precisamos conhecer um pouco do hebraico, porque foi através desse idioma que ele se revelou para nós, que ele revelou o Filho dele para nós. E não foi lá do latim, não veio do latim nem de Roma, veio do hebraico, dos ialdins. Então, além desses idiomas que nós precisamos dominar, né? O idioma português também precisamos dominar um pouco, porque eu já até mostrei para um amigo aí um vídeo de um camarada que se dizia ser servo do Criador, que chama de outro nome lá, por causa de uma vírgula, ele fez uma interpretação errônea do livro de Oséias, no capítulo 3. Inclusive esse vídeo está até disponível na internet aí. E o camarada achou que deveria tomar a mulher de um amigo dele e disse que era o Deus dele que tinha mandado. Então é importante você conhecer o básico do português, para também você saber expressar o seu raciocínio de uma forma correta, e evitar erros, porque nós temos que ser precisos na informação. E outro idioma que você tem que dominar é o silêncio. Sim, você precisa aprender a dominar o idioma chamado silêncio. Porque algumas pessoas só vão compreender o verdadeiro evangelho com aqueles que sabem dominar o silêncio. Com aqueles que sabem quando há momento de falar e quando há momento de se calar. Quando há momento de ensinar e quando há momento de aprender. Quando é hora de explicar e quando for momento e hora apenas de ouvir. E sabe quem aprende mais? É aquele que sabe observar. É aquele que não tem pressa para chegar em conclusões precipitadas. É aquele que analisa com calma e depois reanalisa
e deixa sempre uma porta aberta para possíveis mudanças, caso for necessário. Então precisamos dominar os idiomas, precisamos dominar o linguajar, precisamos dominar quando você for ouvir alguém, escute o que a pessoa quer dizer e não necessariamente o que ela está dizendo. Ao servo de Yod-He Vav-He não convém contender, não combina. Se você se julga ser um servo, um filho do Eterno, saiba que discussão por defender uma teoria, principalmente teoria, um raciocínio bíblico, discutir por defender esse raciocínio não combina. Não combina com um verdadeiro servo do Eterno. O que combina então com o verdadeiro servo do Eterno, com o verdadeiro filho do Eterno? O que aí combina? É ser brando. Está aqui, ó, versículo 24. É ser brando. O que é ser brando? Ser gentil. É ser educado. É ser cortês. Ser respeitoso. É ser humilde, é ser amoroso, ser delicado. Isso combina com o verdadeiro servo do Altíssimo. O que mais combina? Ser apto para ensinar. Como é que se distingue alguém que é apto para ensinar? Bom, só ensina aquele que sabe. Mas nem todos aqueles que sabem estão aptos para ensinar. Porque muitos que sabem, quando vão ensinar, vão com um tom de arrogância, de impaciência, de estupidez. E não é assim que se ensina. Eu já fui professor de música. E pense em um tipo de aula que existe diversos tipos de alunos. Repito, nem todos os que sabem estão aptos para ensinar. Porque para ensinar, a pessoa tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E a paciência é uma virtude dos nobres, daqueles que estão cheios do Espírito, porque a paciência é um fruto do Espírito. Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 em diante. Ali tem uma lista dos frutos do Espírito, e uma dessas evidências de que alguém realmente é espiritual é a paciência. No versículo 25 ele continua dizendo, corrigindo com mansidão. É na hora de corrigir que muitas pessoas demonstram que nem sempre elas são o que dizem ser. Porque quando uma pessoa vai corrigir uma outra que ela sabe que está errado, muitas das vezes ela se acha no direito de humilhar aquela pessoa. Ela se acha no direito de expor aquela outra pessoa ao ridículo. Ela se acha no direito de desmoralizar a outra pessoa. Não é assim que a Escritura ensina. A Escritura diz, corrigindo com mansidão. Corrigindo com mansidão. Muitas pessoas, quando estão investidas de autoridade, ou quando são patrão, na hora de corrigir, ela demonstra o quão pobre de espírito ela é. Né? Devemos corrigir então com mansidão a quem? Aqueles que resistem, aqueles que são contrários, aqueles que não entenderam ainda,
aqueles que estão presos com a mentalidade religiosa, aqueles que estão presos nas suas próprias filosofias e não conseguem compreender a simplicidade da verdade, não conseguem compreender como o Evangelho se explica de uma forma simples, no linguajar que caracteriza um aspecto do Criador, a simplicidade. E que se desprendam dos laços do adversário, do inimigo, para que cumpram a vontade do Eterno. Então o que é que prende as pessoas? É a ignorância, é o não conhecimento das coisas, ou então um conhecimento errado, conhecimento errôneo, que é retransmitido pelos religiosos e por aqueles que estão infestados de heresias. E muitas pessoas se apegam àquilo sem se dar o trabalho de questionar se aquilo está certo ou não. E vão, na sua eufórica opinião, tentando expor de uma forma chata até, eu diria, e inconveniente, perturbando os ouvintes. A minha e a sua forma de anunciar deve ser aquela linguagem temperada com sal, uma linguagem equilibrada, uma linguagem bem pensada, procurando sempre obter entendimento, porque um diálogo, para ter êxito, é necessário que tenha entendimento, é necessário que haja compreensão, porque senão serão apenas palavras lançadas ao ar. E não é isso que nós queremos numa conversa. O que nós queremos é que haja compreensão, é que haja sintonia. Quando há sintonia, quando há compreensão, até as palavras não têm tanto valor quanto aquilo que se quer transmitir. Entenderam? Então, meus irmãos, essa mensagem é para encorajá-los a, quando retransmitir uma mensagem espiritual, ser agradável, ser cortês, ser educado, para que possamos representar bem a mensagem que nós cremos, a mensagem das boas novas, o Evangelho. O Evangelho é puro, sem as contaminações das empresas religiosas, sem as contaminações das culturas paganizadas, sem as contaminações dos concílios, sem as contaminações de Babilônia. Sabemos que esse mundo é uma Babilônia, porém nós devemos ser igual Daniel, Sadraque, Mesaque, ser, embora morando em Babilônia, devemos saber discernir as coisas para que não nos contaminemos com as iguarias do rei. Ok? Então que o Eterno conceda sabedoria, prudência, discernimento, para que cada vez mais possamos resplandecer como luzes nesse mundo de trevas. Que o Eterno te abençoe.